Está começando na sua TV, no seu YouTube, no seu Spotify, mais um O Que Não Fazer em Vendas. Olha só, e mais uma vez aqui comigo, meu irmão, Luiz Schmidt. Tamo junto! Aê! Cara, olha só, estamos quase chegando no 100º episódio. Olha... Caraca, eu tô animado. Pois é, cara, é assim, né? É a produção, né? O Matheus que nos ouve, ele me proibiu de falar de número, né? Número de episódio. Mas sim, cara, muito em breve nós gravaremos nosso 100º episódio e quem diria que a gente ia chegar nesse rolê, né, Luiz? Pois é, cara, olha só, a gente começou pequenininho, pouquinho tempo, e aí foi aumentando. E agora a gente já tá quase no nosso 100º episódio. Então, você vai ver, você vai assistir esse 100º episódio com a gente, e a gente te espera aqui. É isso aí, vamos anunciar com pompa e circunstância. Mas não sai desse, vamos nessa. Esse aqui, vamos continuar nesse. Serviço O Que Não Fazer em Vendas é o seu podcast semanal sobre vendas consultivas aqui da Vesa TV, vesatv.com.br, uma empresa do grupo ABC com Marketing Community, assim que inclusive acha lá no LinkedIn. Exato. Todas as terças-feiras, às 21h30, um novo episódio de 1 hora inteirinha falando sobre vendas, vendas consultivas, vendas complexas. Legal? E assim, você acha também O Que Não Fazer em Vendas em outros lugares, né, Luiz? Conta pra gente. Começando lá pelo Instagram. O Que Não Fazer em Vendas, tem o nosso perfil com os recortes maravilhosos, em épocas temáticas, que nem o mês de março, a gente tem muitos recortes das mulheres maravilosas que passaram por esse programa. Justo. E depois, chegando nesse 100º episódio, a gente teve muita gente boa que passou por aqui e que merece a sua atenção lá no Instagram. A gente também tá no Spotify. Exatamente. Eu sempre gosto de falar do Spotify, Hugo, porque a gente consegue fazer dando aquela caminhada, sabe, você que perdeu aqueles quilos, cara, agora você pode fazer uma caminhada ouvindo a gente, olha que bacana. Exatamente. O povo tá fitness, né? Esse nosso universo que a gente tá vivendo agora, as pessoas estão emagrecendo, mas não esquece, anda, mas ouve a gente lá no carro também, não põe a mão no celular, mas põe o Spotify ou vai ouvindo a gente no caminho, que você vai aprender enquanto dirige. É muito isso. No TikTok também, a gente está replicando para dentro do TikTok os nossos recortes, e é claro que tanto no TikTok quanto no Instagram tem o link da bio, e no link da bio você consegue assinar nossa newsletter no Spotify, e você também consegue assinar nossa newsletter no LinkedIn. Então, se você gosta de LinkedIn, vai lá, assina a nossa newsletter, estamos chegando em 1.200 assinantes. Maravilha. Na nossa newsletter já, O Que Não Fazer em Vendas, semanalmente a nossa newsletter, que normalmente é um grande artigo sobre o episódio que está sendo lançado naquela semana, mas nós estamos também publicando na nossa newsletter alguns artigos específicos sobre Revenue Operations, né, sobre Heavy Ops, também que toda segunda-feira a gente está publicando mais umas 2 segundas-feiras, a gente já encerra essa série especial também. Desafio para você, começando já. Pega o link da nossa newsletter, manda lá no grupo da empresa. Você sabe que LinkedIn é um negócio para você falar, é um assunto que fica bonito você falar na organização. Você ganha ponto falando, eu estava lá olhando o LinkedIn, aprendendo pelo LinkedIn, e manda lá no grupo, manda seu gestor, fala, cara, manda isso aqui pro pessoal, porque eles sabem bastante. Então vai lá, assina e manda pra galera, porque todo mundo precisa também ter esse conhecimento que a gente serve, o conhecimento que a gente serve para você de graça, cara, tem muito valor, de verdade. Então vai lá e compartilha com o pessoal. Esse é o desafio, fechado? Muito bom. Bora começar? Bora começar. Olha só. Uma pergunta que a gente recebe muito, essa pergunta, né, Luiz? Mas será que a venda que eu faço aqui na empresa é venda consultiva? Será que minha venda é consultiva ou não é consultiva? Será que nós fazemos ou não fazemos? E uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né, Luiz? Que toda venda que exige uma compreensão do cliente, da necessidade do cliente, do momento de compra do cliente, que te exige, a partir dessa compreensão, você formular direitinho ali uma solução que efetivamente atenda aquele cliente e gere ganho para aquele cliente. E que você tem que fazer isso gerando valor, né? Para chegar bem na hora da negociação, toda venda que você consegue caracterizar esses passos é uma venda consultiva. Faz sentido, Luiz? Cara, faz muito sentido. E eu quero citar aqui 2 grandes amigos, o Matthew Dixon e Brent Adamson. Olha só, são grandes amigos, um abraço para vocês. Eles escreveram a metodologia Challenger.
Eu sei, E você gosta, você fala traduzindo, bastante. cara, é muito legal. E traduzindo para o português ficou a venda desafiadora. Quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de gravar com vocês. E ele fala um panorama muito legal do início dos anos 80 para 90, quando a gente começou a falar de venda consultiva, ou seja, era solução. A gente saiu de produto para solução. E ele falou um negócio, a gente arrumou um problema para os nossos clientes. Como assim? Veja, ele falou, antigamente você comprava produto, e aí você passou a comprar solução. O cliente que tinha que comprar antes um produto tinha que avaliar atributo da empresa, qualidade, logística, outras questões deixou mais complexo para a compra. Ele falou, agora quando você entra numa venda consultiva, é tentar consertar esse problema que a gente arrumou, de colocar solução para o seu cliente. É o que ele diz, que hoje está mais complexo comprar. Não só para vender. Faz sentido. A compra é mais complexa e por isso a gente precisa cada vez mais entender a jornada de compra do nosso cliente. Então, um dos pontos que ele fala que eu achei sensacional é justamente isso. Legal. E faz todo sentido quando a gente fala de o porquê que a venda precisa ser consultiva. Porque está mais difícil para o nosso cliente comprar mesmo. Exato. Ele tem que avaliar não só a empresa, agora é reputação, qualidade, dependendo do produto que ele compra, ele tem um problema de compliance, dependendo do produto que ele compra, da empresa que ele se conecta, ele tem um problema ambiental, porque essa empresa não faz parte ou seja, ficou mais complexo. Não, é verdade, é verdade. Por isso eu preciso ser mais consultivo. E aí tem uma questão que é excelente. E outro dia eu vi uma pessoa falando também que assim, nós vendedores nos reunimos, conversamos, temos podcast e tudo mais, os compradores também. Opa, sim! Não é só a gente que se reúne para vender melhor, eles também se reúnem para comprar melhor. Foi o Marcelo Damur que falou que não é só a sua mãe que tem filho inteligente? Foi o Denis da Pepperfux. O Denis da Pepperfux. Pô, desculpa aí. Vamos colocar os dois aqui, um do lado do outro para conversar. Exatamente. Inclusive assim, o Denis, um beijo, Denis. Denis foi morar com a família em... Na Alemanha? Não, ele tá... Daqui a pouco eu vou falar. Ele tá meu Deus do céu, eu vou olhar aqui direitinho no LinkedIn dele, aí eu repito o beijo aqui pro Denis. Mas vamos começar? Então, vamos nessa. Olha só, eu e o Luiz, a gente acabou participando de um projeto grande, numa empresa de grande porte, já falamos sobre isso aqui, mas como nosso compromisso é de contar desse caso de sucesso junto da empresa com a qual a gente trabalhou nesse projeto, mas ele trouxe muita perspectiva pra gente de onde efetivamente ou até onde efetivamente as vendas consultivas elas acontecem, elas se realizam no ambiente onde o vendedor está, né, Luiz? E a gente ficou hoje aqui de trazer, tem um panorama, o Luiz tratou de uma turma, eu tratei de outra, né? E a gente traz aqui 3 grandes ações ou 3 grandes panoramas, né? Partes de um panorama que a gente viu desse processo de vendas, né, Luiz? É isso, uma das coisas, primeiro é o olhar sobre o varejo B2B. E esse é um olhar que eu não tinha aprofundado nesse grau de aprofundamento. Mas agora a gente começa a ter um olhar. E aí, o que a gente traz aqui? Primeiro, você tem um negócio que é varejo B2B, você vende no varejo, mas você vende para outras empresas. O que é o caso dessa empresa que a gente fez a consultoria e o treinamento. Mas o seu negócio pode ser assim também. Às vezes você tem um negócio que você produz e você vende através do varejo, mas ele também vende para outras empresas. Isso eu estou falando justamente desse segmento, varejo B2B. E ele tem uma característica muito especial, porque eu preciso fazer visita de relacionamento. Às vezes é aquele cliente que ele já tem um relacionamento de compra com a fábrica, com as marcas, mas ela precisa dessa prescrição, dessa consultividade na visita, justamente para fomentar a compra, fomentar o negócio. E o que acontece é que muitas vezes as empresas negligenciam a visita, e isso faz com que caiam as vendas. É por isso que a gente precisa cada vez mais treinar esses vendedores para que eles possam tornar essas visitas, que às vezes são rotineiras. Você imagina, uma grande marca, você aí, depósito de material de construção, você, loja de varejo de qualquer segmento, você recebe um fornecedor do fabricante na tua loja. Mas se essa visita ela não foi pensada, você imagina o gasto que isso tem sem retorno? E é justamente por isso que a gente precisa pensar com que essas visitas sejam consultivas. E aí eu vejo uma dificuldade. A primeira dificuldade que eu encontrei foi quantas visitas essas pessoas, os vendedores, tinham que fazer. Quando eles falaram, eu me assustei. Eu lembro. Muitas visitas por dia. E aí eu comecei a ver, fazendo rota, olhando o dia a dia, essa quantidade de visitas altas faz parte do dia a dia, é possível fazer. Por quê?
o tempo médio de visita é baixo. Apesar da consultividade, o tempo médio de visita é baixo. Exato. Olha A só. gente segue em média ali de 10 a 12 minutos por visita. Nossa, muito É rápido. muito rápido. E aí a gente precisa ser muito contundente na consultividade. Eu preciso tomar o tempo. Você que é do varejo, você vai me entender. Cara, tempo de balcão é um negócio absurdo. É difícil você tirar a atenção do teu cliente do tempo do balcão. Ele sair do balcão para te dar atenção é algo raríssimo. Mas se você não coloca importância na tua visita, não chega ali por um motivo concreto, o seu tempo de visita cai bastante. Agora, se você traz algo relevante para o teu cliente, ele vai te dar mais tempo. A média de 10, 12 minutos é porque ele chegava lá, tinha que fazer o que tinha que fazer, conversava com o cliente já ficava olhando para o lado, querendo atender os outros e acabou. Entendi. Vai fazer suas coisas. Entendi. E aí você pega também outros segmentos. Eu vou vender maquininha de cartão, soluções para comércio. Todos esses têm uma perspectiva muito parecida. Eu pego o meu carro, tenho ali uma missão a cumprir naquele cliente e a partir disso eu faço as minhas visitas, algumas de carro, outras a pé. Eu tenho até alguns colegas que trabalham fazendo visita rota a pé mesmo, né? Porque pega centros comerciais e tem vários lugares para visitar. Exato, você pega numa mesma calçada 2, 3 clientes ali, você para o carro ou vai de ônibus, de Uber, enfim, e faz a visita a rota a pé mesmo. E aí o tempo médio é realmente muito curto. Aí fica a reflexão, como é que eu posso fazer, o que eu posso trazer para essa visita para que ela seja muito especial. Sim. Porque esse momento seja especial e fique gravado na mente daquele cliente, principalmente, que eu saia de lá com um compromisso. Uma coisa que eu lembro que nesse desenvolvimento do treinamento que você falou muito e pegou muito a turma assim eu vi uma importância muito grande quando você falou isso, é o quanto a gente se prepara para fazer a visita, Sim. né? O quanto a gente tem que se preparar. E aí, de novo, né? Histórico que a gente tem do cliente, informações que a gente tem sobre ele, tarefas que a gente ficou para resolver, né, numa visita anterior. Tinha uma questão de simulações de preço, inclusive, né? Então, para essa visita de 12, 15, máximo 20 minutos ser contundente, tem muito dessa questão, né, Luiz? De se preparar antes para que você seja agudo, assertivo no que você vai puxar de conversa ou desenvolver com o cliente, né? Exato. É como se eu estivesse num palco por 12 minutos. Mas o preparo antes desse palco, ele precisa acontecer. O que muitas vezes o vendedor, eu estou falando para você, vendedor também, você negligencia esse preparo da visita. Com quem que eu vou falar? Quem é esse cliente? Qual é o meu objetivo nessa visita? Eu costumo dizer que se o objetivo for tomar café, é melhor você ir numa cafeteria. Porque o seu cliente não está ali para te servir café. Ele está ali porque ele tem uma necessidade. Se você prepara essa necessidade antes, você se vê... reduz um pouco algumas dificuldades que podem aparecer. Então, por exemplo, Hugo, a gente vai... Tô aqui na sua loja, você chegou, você é o dono da loja, eu preciso oferecer uma solução para você. Obviamente, o que você quer? Menos custo, porque eu sou custo para você. Então você quer uma margem melhor. Se você vai revender o meu produto, você quer markup. Eu preciso mostrar para você capacidade de escoamento dessa produção que eu estou te oferecendo, markup bom, facilidade para entrega e menor quantidade de problemas para o meu cliente. Beleza. Aqui a gente está falando de algumas coisas. Primeiro que eu tenho um branding por trás do que você vai oferecer. Oferecer uma caneca sem nome é uma coisa, oferecer uma caneca com um nome é outra. O cliente pede. Tenho que levar em conta o branding. Segundo, eu estou aqui por quê? Porque eu tenho uma promoção dessa caneca? Porque a caneca ficou mais barata e eu vou te oferecer um lote inteiro? Porque, enfim, eu estou com uma entrega mais rápida para você. Qual é o objetivo? Eu preciso me preparar e já chegar para você e falar, Hugo, olha lá, você sempre comprou comigo 50 canecas, mas hoje eu tenho um pedido especial. Eu tenho aqui um lote de 1000 canecas. Poxa, mas de 50 para 1000, sim, mas eu vou te entregar um tanto agora, um tanto depois, um tanto depois. Vamos programar esse pedido. E ao invés de você me pagar R$18 que você me pagaria, você vai me pagar R$16,50. Eu aumentei em 12% a sua margem. Então, muitas vezes o vendedor ele não prepara isso antes. Eu deixo para preparar aqui na hora. Mostra despreparo. Segundo, onde eu vou fazer essa conta? Muitas vezes é num sistema da empresa, que depende de uma internet, que às vezes eu não tenho ou demora. E eu presenciei isso. O cliente ficava olhando, o rapaz fazendo o cálculo e o cliente olhando outras coisas. Era o tempo da visita que tinha que ser ali muito bem calculado. O preparo era esse. É você chegar já preparado para oferecer um cálculo correto. Aí sim é dar a importância à visita. É o vendedor fazer com que aquela visita seja importante. Aí a partir disso
você começa, o cliente sente essa importância com base no seu preparo. Ele vai falar, caramba, a pessoa chegou aqui, realmente, ela pensou para estar aqui, ela se dedicou para estar aqui. Sim. Ela não está aqui simplesmente passar para ver como é que estão as coisas. E ela tá honrando o meu tempo, né? Sim. Ela tá honrando o meu tempo, assim, eu parei para atendê-la, mas ela tá me atendendo com objetividade, com direção, né? E a gente falou bastante isso. Quando você chega lá, eu presenciei isso, muitas vezes o cara chegava e falou assim, ô, seu Hugo, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Aí você falava assim, cara, é difícil, né? Nossa, essa guerra aí, os caras quase fazendo greve, vixe. Aí pronto, o assunto já foi para um outro lugar que eu não queria. Eu deixei você ir para um lugar e para eu trazer você de volta é difícil. Eu preciso colocar você em um lugar que eu também estarei. Então, muitas vezes o vendedor ele começa e você vai embora. Sabe que quando eu ministro o curso de vendas, quando a gente dedica a falar sobre comunicação em vendas, né? Tem um livro que o título do livro é horrível, mas o livro é muito bom. Chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Uhum. E tem uma coisa que ele fala ali, dentre as diversas coisas, mas uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é assim, assuma o primeiro impacto da comunicação. Então, você tem sou eu o agente ativo dentro dessa comunicação? Sou eu o vendedor, a vendedora? Eu assumo o primeiro passo dessa comunicação. Então, eu dou o tom de como a comunicação vai acontecer. Boa. Aí, se eu dou o tom, e aí, fulano, tá tudo bem aí? Cara, eu não tô assumindo, né? Eu não tô trazendo... E aí, uma coisa, né? Quem faz a lição de casa chega pro cliente e fala assim, seu Luiz, vim aqui hoje para a gente conversar sobre aquela questão, aquele preço, lembra aquele problema de logística que teve da última vez? Vim aqui só para saber se deu tudo certo das últimas vezes. Você tem duas questões. Se deu alguma coisa errada, você vai se pôr a resolver. Se deu alguma coisa certa, você atestou, conferiu, e você tá... demonstra carinho, atenção com o cliente. A proposição também foi sua. A proposição foi sua. Né? E esse é justamente sobre isso, Hugo. Quando eu sugeri para eles, quando começarem a visita, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Uhum. E eu preciso dizer isso para você. Hugo, eu preciso de 5 minutos seus porque a gente precisa ter um assunto que eu preciso resolver contigo hoje. Tem uma oportunidade que eu preciso colocar para você hoje. Por quê? Porque talvez eu não volte aqui esse mês, cara. Uhum. Então a gente precisa resolver um assunto. Então eu preciso de 5 minutos seus para que a gente possa resolver isso. Legal? Por quê? Eu quero a atenção desse cliente ao que eu preciso resolver. Uhum. Mas se eu chego para você e falo, preciso de 5 minutos de atenção sua. Legal, então só um minuto que eu vou abrir aqui. Pronto, já foi os 4 minutos e meio. Só para pegar isso pronto? Não, cara, o preparo tá aí. O preparo é fundamental. Né? E quando você falou sobre pegar a comunicação, esse livro também ele fala, a Venda Desafiadora, ele fala justamente isso, que são 3 pontos de um vendedor desafiador, eles chamam de challenger, né? O primeiro é ensinar o cliente. Eu preciso aprender a ensinar o nosso cliente. Uhum. Mas ensinar não a qualquer coisa. É o que eu até brinquei. Falei, você pode ser a palmeirinha de quiches, mas você não precisa ensinar o seu cliente a fazer um bom quiche de palmito. Uhum. Não é esse o ponto. Você precisa ensinar ele algo que vai mudar o negócio dele a partir do teu produto ou serviço. É isso aí. É como que você ensina ele, tira ele de um ponto A para um ponto B. Segundo negócio é personalização. É como que eu personalizo a nossa mensagem. Uhum. Eu estou trazendo algo aqui para o Hugo. É a loja do Hugo.com.br. Uhum. É você. Então, tem que ter para personalizado. O que significa isso? Se eu personalizo, eu preciso entender o que você faz, seu segmento, as suas dores, as suas ambições, suas convicções, para eu conseguir trazer algo que vá conectar com você. Sim. Senão eu vou trazer algo genérico. E aí a gente entra no ponto da consultividade. Uhum. Terceiro ponto. Primeiro, ensina. Segundo, personaliza. Terceiro, take of control. Eu preciso pegar o controle da venda. O passo é nosso. Sim. A gente que é vendedor. Sim. Eu que tenho que dar. Eu te ligo amanhã. Eu falo contigo amanhã. Eu retorno para você. Não é esperar o que o cliente vai falar. É eu quem faço. Eu sou vendedor. Sou eu que quero fazer isso. Eu tomo o leme do tempo dessa venda e não deixo na mão do cliente. É isso aí. Só que tem duas coisas que você trouxe aí. Sobre ensinar. Eu comecei a vender lá em idos de 96, legal? Eu fui pra rua mesmo vender ali por 98, 99. Ali era tudo mato. Mas tinha uma coisa que acontecia, é o seguinte, atendia muito montadora, por exemplo, né? E já nessa época eu percebia que
nós, prestadores de serviços, a gente estava assumindo uma responsabilidade que antes era de engenharia de fábrica. Então as coisas vinham muito mais definidas de engenharia de fábrica, vinha muito mais definido de engenharia de projetos. Só que como esses departamentos nos clientes, eles começaram a diminuir de tamanho, legal, e os veião que tinha muita experiência já estavam dando muita assumindo muitos jovens como nós, né? E começando a aprender, o que eu comecei a perceber? Que muito da responsabilidade de conhecer processo, conhecer produto, conhecer equipamento que estava em engenharia de fábrica começou a migrar para os prestadores de serviço. Faz todo sentido. Entendeu? Então nós, como prestadores de serviço, como vendedores, começamos a assumir uma responsabilidade frente ao processo de decisão do cliente muito maior, porque há muita novidade que era responsabilidade nossa trazer para o cliente, informar o cliente, educar o cliente, legal, para que esse cliente então começasse a inteligência dele conjugada com a nossa, legal, para poder tomar uma decisão sobre processos. Então tem uma questão aí sobre essa questão de ensinar um cliente, que eu lembrei disso, eu vivi muito isso ali, final de 1990 e início dos anos 2000. Agora, uma curiosidade que eu fiquei com relação ao projeto que você fez, quando a gente fala de um projeto de engenharia, eu estou falando de um projeto que tem detalhes muito fortes. Sim. Quando a gente vai de um abstrato de projeto a realmente a conclusão de um projeto, eu tenho um abismo de coisas que eu preciso alinhar. Sim. Não só em tempo, porque se você vai pegar um projeto de uma usina, cara, 18 meses no mínimo para você subir uma usina. Porra, no mínimo No mesmo. mínimo, né? Com muito dinheiro e muito tempo de disponibilidade e questões legais todas prontas. Mas, cara, como que funciona isso nesse debate de como é que eu posso educar o meu cliente acerca de um projeto que está na engenharia dele? Não fica um cabo de guerra nessa história? Você tem que respeitar o espaço dele. Porque assim, no final das contas, ele também precisa gerar um projeto com menos custo, com mais efetividade, e custo não é só custo de implantação, o custo da primeira compra. Né? A gente debatia muito sobre durabilidade de componente, durabilidade de processo, porque uma vez iniciada aquela produção, quanto menos ela parar, melhor. E aí você tem duas grandes coisas. O fabricante da máquina, ele dá garantia sobre aquela máquina. Então, nos primeiros 12, 24, 18 meses, dependendo da negociação, qualquer parada de máquina é responsabilidade dele, do fabricante de máquina. E quando isso é uma linha de produção inteira? Sim. Então, esse debate de entrega com alta produtividade, manutenção longeva e durabilidade para o cliente final, cara, a gente estava muito envolvido nesse tipo de coisa, entendeu? Porque, igual você disse, nessas situações que eu vivi, né, as indústrias cada vez mais complexas, os processos produtivos cada vez mais complexos. Então, esse fabricante de máquina ou essa engenharia de fábrica do cliente precisava muito da gente para debater essas questões. Aí é o seguinte, né, Tigrão? Você tem que saber. Você tem que conhecer produto, aplicação de produto. E conhecer tecnicamente o produto para debater com projetos de engenharia do outro lado. O tempo inteiro. Nós vendedores, isso eu trouxe um negócio. Nós vendedores tínhamos e temos que ser aprendedores constantes. Porque e não é só discurso vazio do que está escrito no catálogo de produto, não. Você tem que saber efetivamente como aplicar, como fazer. Né? Você tem que entender, né? Em direito você chama de jurisprudência, né? Sim. Mas em vendas você vai chamar de experiência, né? Onde está dando certo, que aplicações que às vezes nem estão ali especificamente dentro daquela questão, mas quando aplica em campo dá certo, gera resultado para o cliente. Você precisa ter esse repertório para poder debater com o cliente. Né? Um outro ponto que me chama muito a atenção em projetos mais complexos é a importância de um bom follow-up para a entrada de um projeto, para a prospecção senhor. De um projeto. Sim, senhor. Porque é o que você bem falou, né? Quando começa o projeto, a gente está no meio ali envolvido, é muito mais difícil eu entrar num projeto que já está andando. Porque já teve muita discussão técnica que já foi colocada. Sim. Mas quando esses projetos estão começando, que demora, então eu tenho aqui um pré-projeto, um anteprojeto, até chegar num projeto, cara, isso vai demorando.
Então, se eu perco o follow-up nesse caminho, qual a importância, como que eu tenho que me dedicar atenção ao follow-up para conseguir a captura de um projeto? Sim, sim. Follow-up, canja de galinha, não faz mal a ninguém, né, Tigrão? Então, assim, tem duas coisas que você falou sobre essa questão do follow-up. A primeira é, ok, né? Quando você está buscando o projeto, e aí daqui a pouco eu vou entrar nas minhas 3 grandes colunas lá, né, que é do que a gente montou, mas eu vejo assim, tem uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção até antes dessa, que é, eu tenho que estar no controle do processo. Uhum. Se está marcado lá no CRM, o cliente ficou de me retornar até final do mês, esquece, Acabou, ele não vai cara. retornar, Não é atividade, eu vou o cliente vai me retornar até dia 30. Legal? Vou melhorar até a frase. O cliente vai me retornar até dia 25. Então tem uma atividade minha dia 26. Uhum. Se ele não retornar até dia 25, dia 26, oi Luiz, tudo bom? Tô aqui, ó, né? Tô aqui te retornando pra gente estourar champanhe junto, pra saber de novidades incríveis aí que eu sei que você tem pra mim. Se você vai ouvir do cliente, putz, cara, ainda não deu tempo, me dá mais uns 2 dias, tudo bem, mas quem tá no controle do prazo é você. Sim. Né? Primeira questão é. Segunda questão, hoje os vendedores, eles têm reclamado muito do cliente deixar eles no vácuo. Se deixa no vácuo, é porque você está falando somente via WhatsApp. Uhum. Legal? Então o WhatsApp é lindo, maravilhoso, abraço quentinho para o WhatsApp e como ele tem realmente agilizado certos contatos do cliente com a gente. Mas se você utiliza ele como um único canal de conexão com o teu cliente, você não pode reclamar que o cliente nunca mais te deu retorno. Cara, a gente vive um paradoxo com isso, cara. E foi um dos pontos que a gente abordou bastante, e aí tinham 2 grandes linhas. A primeira era a seguinte, e foi essa pergunta que eu fiz. Quem de vocês está com algum grupo de família com umas 40 mensagens sem ler? Levantou a mão, todo mundo. Seu cliente também tá. Isso. Seu cliente também tá. Quem de vocês esqueceu, passou 2, 3 dias de responder uma mensagem que era importante? O seu cliente também tá sim. Agora, você manda uma mensagem para ele na segunda-feira, esperando que ele vá ver. Ao mesmo tempo, ele recebeu um aviso do boleto do banco, ele recebeu a mulher pedindo uma necessidade, o filho com um outro problema, o grupo do futebol falando vai não sei o quê, o outro foi não sei aonde, e aí, cara... Tua mensagem foi lá para baixo. Tua mensagem foi lá para baixo. Infelizmente, eu já até pedi pro WhatsApp, ordena por ordem de chegada, não tem essa possibilidade. Né? Coloca as mais recentes primeiro, mas não tem. Então, enquanto isso, sua mensagem vai ficar lá embaixo. É isso aí. E você vai se perder. Olha só, nós não tínhamos isso antes da consultividade. A gente falou anos 80, 90. Pô, não tinha nem celular direito, a gente não usava nem celular direito. O que a gente fazia? Ligava, né? Mocassim no pé e sebo nas canelas, filhão. Era isso. Uma boa lista de atividades e pendências com o cliente. Uma boa rota. Entendeu? Então, assim, cara, você tinha ali os principais projetos muito mapeados, as pessoas muito mapeadas, número de telefone de todos eles, data de nascimento, né, data de aniversário, todas as pendências que você tinha, legal? Então, assim, se eu vou naquele tal cliente, eu sei que eu tenho que levar um panfleto de tal produto, um catálogo de tal produto, tem que levar uma amostra de não sei o que para ele testar. Cara, a gente tinha muito mais mapeado nisso no caderno. E olha só, no caderno. Aí, quando você precisava prospectar, você fazia o quê? Listas amarelas. Como eu trabalhei em mercados muito definidos, o que a gente fazia, né? A gente prospectava pela lista de fabricantes de máquinas daquela região. Boa. Então tinha as revistas lá de mecânica, metal mecânica, tinha as revistas de eletroeletrônica, de automação industrial, e tinha os anunciantes, tinham as empresas. Cara, a gente pegava aquilo e ia transferir para o Excel aqueles clientes, e aí era isso, era telefone, e quem é a pessoa. Mas aí quando a empresa precisava vender mais, ela não comprava uma outra revista, né? Não. Porque a quantidade estava ali. Estava ali. E era com aquela quantidade que você tinha. Isso. Aí hoje pega as empresas, elas querem aumentar abruptamente a quantidade de lead. Tá bom. Não é? Sem saber a qualidade do que você está colocando para dentro, cara. Eu quero uma lista com 5 mil empresas, com 10 mil empresas, vou vender em todos os estados do país. Cara, você não está dando conta de ligar para 100 pessoas. É isso aí. Nossa, você trouxe uma questão, Luiz, que assim, a minha sensação é de que até os leads
ficaram muito descartáveis. Sim, Né? muito. Então chega um lead para você, chega alguém interessado na tua empresa, você trata de forma superficial e descarta. E olha, como esses nossos cabelos brancos ou a falta deles faz muita diferença. Não é? Pelo fato da gente conhecer, andar no mercado, tem alguns nomes que você fala, nossa, sempre quis saber como é lá dentro. Uhum, Outro dia chegou um lead na empresa. uhum. E aí eu olhei o nome e falei, ô, que empresa Caraca, boa, hein? boa. Passou uns 3 dias, as meninas devolveram, e aí elas falaram assim, olha, Luiz, a gente tentou contato e realmente não respondeu. Tentamos nesse telefone e nesse telefone aqui, sem sucesso. Eu respondi e falei, essa empresa é muito grande para perder contato assim. Entra no site, manda um formulário. Eu mandei um formulário, tudo bem, vocês estão tentando falar comigo. Aí, no dia seguinte, cotação em andamento, falei, tá vendo? É isso aí. É isso Ou aí. seja, o canal que a gente está usando, cara, isso não é isso. Você falou uma coisa muito correta, os leads estão descartáveis. Então, cada vez Você não está mais. observando o nome da empresa que está chegando, você não conhece o histórico, você... Ah, não consegui contato, tá tudo bem. Quais foram as formas? Você mandou só WhatsApp, tentou uma ligação e acabou? E acabou? Então, assim, é lógico, né, por isso que a gente fala muito que a prospecção ou a qualificação do lead é uma atividade para um tipo de profissional. Uhum. Vendas e desenrolar dessa venda para outro tipo de profissional. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer na tua empresa é separar essas duas questões. Mas utilizar dos canais de comunicação e da quantidade. Ligou de manhã, não deu certo? Liga no outro dia à tarde. Manda um e-mail, espera 2 dias, manda outro. Não é só ficar cutucando via WhatsApp. Isso e assim, né? Aí a reclamação é, meu custo de aquisição de clientes está crescendo demais. É lógico, Claro. você está jogando fora um monte de oportunidades, de leads que você não está controlando direito. Né? É. Então isso é uma coisa... Hoje eu falei isso pro cliente, falei assim, sua empresa virou uma máquina de moer cana, e a cana na verdade é o dinheiro, você tá colocando aqui, tá moendo. Tem um monte de dinheiro, você tá jogando em cima da mesa. isso aí. Para, É isso aí. calma. É isso aí. Outro ponto. Por favor. Por isso que eu falo que a gente vive esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que o WhatsApp tá cheio, a gente não tá conseguindo responder, o seu cliente também não e tudo mais, tem um mundo de empresas do varejo que elas não estão usando o WhatsApp como ferramenta de venda. Decentemente. Decentemente. Ok. E aí foi o que eu falei. Uma pesquisa que se chegou lá foi que mais de 30% das lojas já estão vendendo só pelo WhatsApp. Ou seja, o movimento na loja caiu, porque foi direcionado pelo WhatsApp. Aí eu falei, legal, mas aí você manda um WhatsApp para a loja, você vê o quê? A foto do dono segurando o peixe lá de Goiás, quando ele foi fazer a viagem dele, e tem uns 5 anos que ele foi para Goiás, ele pegou um lambari desse tamanho e colocou a foto no WhatsApp. Tá lá, seu Geraldo, falou, seu Geraldo, não é assim, não é cara. assim que vai, Não, vamos fazer colocar a sua foto. Aí, eu tô falando o seu Geraldo com muito carinho, porque ele não sabe, cara. Não sabe. Ele não sabe. Para ele é tudo a mesma maçaroca, né? Cara, ele não sabe o potencial. É e aí sim. você, vendedor, você sabe que esse canal é bom. Então senta do lado do seu Geraldo, pega o celular dele e fala, posso te ajudar, seu Geraldo? Vamos te ajudar? Vamos lá. Vamos colocar um WhatsApp legal, fazer uma capa, colocar um catálogo, né? E fazer um atendimento bacana. O seu Geraldo, ele atende bem. É um cara que responde rápido. Ele é bom de produto também. Ele é bom de produto. Venda, isso aí. É um cara educado, é um cara que responde rápido, ele não é truculento. Só que o canal não está funcionando. Ele não está usando aquilo como ferramenta de venda, está usando como ferramenta de comunicação. Sim. Mas a gente pode usar isso como ferramenta de venda. Então, o nosso papel também é adequar os nossos clientes para eles venderem mais. Por que não a gente sentar do lado e fazer junto? Sim. Eu fiz isso com meu sogro. Olha só. Meu sogro. Obras gigantes. Obra. Seu Hércules. Seu Hércules, vamos lá. Aí ele, cara, peguei um celular. Tá, vamos lá então. Vamos sentar aqui do lado. Então, deixa eu ver sua foto. Não, a foto tá legal, senhor. Vamos colocar o cartão aqui? Vamos fazer um QR Code? Vamos fazer o link do QR Code para você colocar num adesivo no seu carro? Pô, vamos. Cara, imagina você, por que você não faz isso? Você passa na frente de uma loja, essa loja, ela, você atende, é seu cliente. Por que você nunca falou assim, seu Jado, põe um QR Code aqui? Como assim? Cara, faz o link pra ele, cara, é de graça. As pessoas estão passando rápido, ela vai lá com o celular, já com o QR Code, já resolve. Faz o link pra ele, faz um QR Code, um adesivo, fala assim, já dá um presente aqui, uma placa de PVC com adesivo, o seu QR Code eu vou colar, não precisa nem ter minha marca, pra te ajudar, seu Geraldo. Cara, a menina vendendo trufa no Farol, e eu falei, põe um QR Code, de longe, só pra gente falar, porque às vezes eu passo e não consigo comprar de você, mas eu quero comprar amanhã. Então, quer queira, quer não, parece simples, mas tem muita gente que não sabe fazer. Isso aí. Então, o seu papel é também ajudar o teu cliente nisso, para que ele venda via WhatsApp.
Uma coisa que a gente fala muito em atendimento omnichannel, né, e por canais digitais e tudo mais, que o abraço quentinho tem que acontecer muito rápido. Uhum. Então, assim, uma coisa boba, uma mensagem de boas-vindas dentro do horário comercial, uma mensagem de boas-vindas fora do horário comercial, Sim. né? Seja bem-vindo à Luiz Corporation, né? Nós estamos aqui para te atender. Em alguns instantes, um dos nossos atendentes assumirá aqui. É isso. Fora do horário. Nesse momento, nossos atendentes estão no seu merecido descanso. Tudo bem, coloque aqui seu nome, seu telefone nós já sabemos, e seu e-mail, que você vai ser uma das primeiras pessoas a ser atendidas assim que a nossa atividade voltar. Cara, isso, simpático, direto, sabe? E um pouco inteligente, né? Seu Hugo, olha só, que bom que o senhor está aqui de novo. Não é? Ou seja, eu já sei seu histórico, olha só. E aí, quando você tem ali um sistema, quando você vai fazer no WhatsApp Business, ele é mais limitado e tudo mais. Agora, quando você tem um sistema que minimamente grava o nome do cliente, você não pergunta o nome do cliente de novo, você já chama ele pelo nome logo que ele entrou. Oi, Luiz, que bom que você está aqui novamente. Mas nesse momento, nossos atendentes estão no seu merecido descanso. Pois é. Acabou, aí, cara, assim, ó, entendeu? Ainda nesse universo do WhatsApp, mas saindo dessa seara da comunicação. A gente passou das vendas que a gente fazia via visita e começamos a falar via WhatsApp. Agora, tem uma série de vendedores que não quer mais visitar. O cara quer só ficar falando no WhatsApp. Verdade. E aí, as empresas de varejo que dependem desse tete-a-tete, né, acabam perdendo muita oportunidade. É isso aí. Porque o varejo, principalmente, ele tem uma agilidade de decisão muito rápida, cara. O timing é diferente. Então, a visita ali, quer queira, quer não, muda a chave do comprador. Muda a chave do cliente. Poxa, você se dedicou um tempo para vir aqui. Puxa, olha, eu tô para te responder faz tempo. Quantas vezes a gente escuta isso? Cara, eu tô para te responder faz tempo. Ainda bem que você passou. Sabe aquele negócio? Eu tava com um problema aqui, mas você consegue resolver para mim? 5 minutos você resolveu, ligou. Perfeito. E aproveitando, cara, acabou o negócio, você não pode fazer um pedido para mim? Opa! É muito venda de oportunidade, né? Do momentâneo, né? Você está naquele momento para realizar a venda quando você fala da indústria para o varejo, não é isso? Existe vida além do WhatsApp. Sim. Você precisa visitar o seu cliente. Pô, Luiz, mas a gente tem que pensar no custo de logística. Claro que tem. Por isso você precisa ser estratégico na sua consultividade. Eu não vou visitar todo e qualquer cliente a todo momento, mas eu preciso os que são importantes estrategicamente, os que são importantes em volume, em markup, faturamento. A rota de visita tem que ser pensada dada a importância daquela carteira. E eu não posso negligenciar os pequenos, os que eu não visito mais. Eu tenho que visitar esses caras de algum momento. Eu não posso deixar de lado, nunca vou visitar. Quantos são os clientes que não são atendidos porque o vendedor não passa? Ele está tentando mandar mensagem no WhatsApp e o cliente ele nem responde, ele não consegue responder. E aí, assim, né, aquela questão, né? A gente sabe que tem empresas que têm um maior domínio sobre as informações dos seus clientes. Tem empresa que tem um domínio muito baixo sobre as informações dos seus clientes e acabam dependendo muito do próprio vendedor, da própria vendedora para essa informação. Eu vejo assim, um abraço para todas as vendedoras e vendedores do meu coração. Mas a empresa tem que ter mais domínio sobre a sua carteira de clientes. Sim. Sobre a informação, sobre a periodicidade, sobre produtos a serem ofertados, sobre e ter rituais, liturgia para acompanhar e exigir desse vendedor que ele visite, que ele acompanhe e que ele cresça dentro daquela questão. Faz sentido até aqui? Faz, muito. Uma conversa que é sempre muito dura de se ter com o vendedor Migão, migona, você não está dando conta da tua carteira de clientes. E aí começa, né? Ou eu vou dividir tua carteira de clientes, ou eu vou botar um outro vendedor, uma outra vendedora para atender essa tua mesma área. E aí todo vendedor, ele nesse momento, ok, tá, eu vejo assim, é uma discussão que tem que ser saudável, mas tem que ser saudável para ambos. Falou, olha só, você tem capacidade de crescer na tua área pelo menos mais 30%. O que eu posso fazer para então você crescer mais 30% em X período? E se você não crescer 30% em X período, certo? E isso pode, cara, não, vamos garantir que você cresça 30% nas suas vendas, mesmo colocando uma outra vendedora, um outro vendedor para sua área, porque a sua área tem capacidade para triplicar as vendas. Então vamos organizar aqui
você vai continuar crescendo, você vai continuar aumentando, batendo suas metas, mas tem possibilidade de colocar outro vendedor, outra vendedora aqui. Sim. Porque o controle disso tudo tem que estar na mão da empresa. Senão ela está vendendo por acaso, por dependência somente da atividade do vendedor, da vendedora, né? Mais uma vez, citando o livro da Venda Desafiadora, uma das coisas que ele fala é que a consultividade para o desafiador, em parte, é responsabilidade da organização. Por que da organização? Aí vai muito no que você falou, Hugo. A empresa precisa ter domínio das informações da sua carteira. Ah, eu não tenho. Vai enriquecer a base de dados para ter mais informação. Vai unificar a informação para você ter qualidade nessa informação, acuracidade da lista. E aí, a partir disso, você começa a ter informação concisa, precisa sobre aquele cliente. Não só segmento, mas faturamento, markup, produtos que ele tem, que ele não tem, possibilidade de upsell, possibilidade de downsell, necessidade de downsell. Muitas vezes você está com markup negativo, tem um prejuízo de serviço. Você precisa ir para o seu cliente e falar, cara, a gente precisa reorganizar aqui, não vai dar. Então, essas informações as empresas precisam deter essa informação e municiar o vendedor para que ele tenha a informação e, a partir disso, faça uma visita mais coerente. Boa. Vou puxar minha lista. Diga. Boa? Boa. Então, assim, você tratou de um time muito mais focado no varejo, certo? Eu tratei de times que estão focados muito mais de venda B2B mesmo, né? Para construtoras, para empreiteiras, para outras questões. E uma coisa que a gente focou muito lá na atividade, que foi assim, né? Quem vende produto, se não tomar cuidado, vai ter uma cabeça muito de venda transacional. Muito, né? Muita venda transacional. Preço, quantidade, tipo de produto, e é isso que eu vendo. Então, trazer essa galera para entender essa consultividade foi um grande desafio. Porque o que acontece? Como eles têm muito processo, têm muito sistema, têm muita meta, é muito fácil trazer para o que é tangível, que é produto. Legal? Só que esse produto só acontece, a venda desse produto só acontece, legal, se eu tenho uma solução algo a ser solucionado dentro do cliente. Então, é um grande desafio para quem vende produto entender o nível de consultividade necessário para conseguir vender esse produto. Entender que esse produto, principalmente para você que quer se distanciar da briga por preço, esse produto só vai fazer sentido no cliente se tiver ganho no cliente, se atender necessidades específicas do cliente. Então eu entendi que existe um grande desafio na cabeça dessa vendedora, desse vendedor, de compreender que mesmo vendendo produtos tangíveis, essa venda pode ser e deve ser uma venda consultiva. Legal. Entendeu? E é o que está além do produto. Exato. Muito mais ligado à dor do que ao produto. E isso é realmente um desafio para quem está acostumado a vender produto. Mas vender produto por produto é uma autocanibalização. É isso aí. Aí eles ficam reclamando que não conseguem vender por causa de preço. Exato. Né? Produto por produto que eu vou ter, preço. Isso é insustentável. Em algum momento, um dos dois vai quebrar. É isso aí. Quantas empresas você viu que ela vai trabalhando nesse mercado e em algum momento ela não dá conta, ela quebra. Exato. A gente precisa que a relação seja sustentável de produto também. Mas o que está além do produto? A solução. O que está atrelado a essa solução? O conhecimento do vendedor. É isso aí. E eu falei bastante isso lá. O cliente compra primeiro o vendedor e não a empresa. Faz sentido. Se o vendedor chega lá sem o aspecto consultivo, ele vai comprar produto. E aí a empresa se torna aquele produto. E não, ela tem muito mais coisas. Sim. O vendedor precisa ter informações, bagagem, conhecimento sobre também tudo a empresa pode oferecer. Sim. E olha só, quando eu compro um produto, eu posso comprar um relógio para colocar na minha prateleira. Legal. Mas essa empresa de relógio, ela tem uma solução de inteligência absurda. Se eu tiver algum problema, por exemplo, meu cliente teve um problema, eu sei que vocês têm um canal de comunicação com esse cliente que facilita. Eu não estou comprando só o produto. Eu estou comprando o suporte, eu estou comprando a qualidade, eu estou comprando o branding, eu estou comprando a relação de marca atrelada a isso. Sim. Então, cara, é isso que a gente tem que colocar valor. Todos esses itens geram valor na venda. Tem uma questão ali, né, que para você que atua numa empresa que já tem mais de 10, de 15, de 30, nesse caso, 70 anos, 80... Gente, uma empresa que continua sólida,
depois de 20, 30 anos, ela tem direito, ela tem uma reserva de mercado só por causa disso. Sim. Você pode utilizar dessa capacidade de marca, de tradição, de solidez para o mercado é necessário, porque a gente vive um mercado muito instável. Sim. A gente vive um mercado de multiplicidade de ofertas, mas a nossa mente ainda busca segurança. Grande parte dos compradores, grande parte das pessoas com quem você fala, principalmente para a gente que trata de vendas B2B, essas pessoas estão buscando solidez. Elas estão buscando garantias, porque se der errado comprar com você, é o delas que está na reta. Então, para você que tem empresa, né, que atua numa empresa de dezenas de anos de solidez, de marca potente no mercado, saiba utilizar isso ao seu favor, porque é muito importante, né, Luiz? E não adianta falar que o cliente não leva isso em consideração, não, tá? Leva sim. Ah, só leva em consideração o preço. Não é isso, não. Todo mundo está buscando uma segurança, né? Sabe por que ele está levando em consideração o preço? Porque o vendedor não está sabendo calcular o ROI. Por isso que ele está levando em consideração o preço. Ele não está demonstrando retorno para o cliente, né? Pois é, não está demonstrando investimento. Se não, sim, eu vou colocar 1.000 e eu vou tirar 5.000. Aí faz todo sentido. Mas se eu estou falando que custa 1.000 porque eu não estou vendo retorno, isso é um problema do vendedor. Sim. Uma outra questão, alinhada, que vem antes disso, mas estava aqui anotado, que é, cara, como a definição de perfil de cliente ideal é difícil para vendedoras e vendedores. Lógico, ele tem pressão por vender. Ele tem pressão por vender mais. Então, quando a gente fala assim, não, peraí, mas você tem que vender para o cliente certo, ele olha para você e fala, cara, o negócio é o seguinte, bichão, tem capacidade de compra, eu tô arrepiando. Mas é uma venda que demora mais tempo, é uma venda que você vai vender, tem que vender com mais desconto, é um cliente que vai ter menos repetição de compra, é um cliente que vai te dar menos previsibilidade, é um cliente que vai reclamar mais depois porque ele não tem cultura de aplicação do teu produto. Então, pelo amor de Deus, definir 1, 2, 3 perfis de cliente ideal para atuar gente, é absurdamente necessário. De novo, se a tua empresa está começando agora, é mais difícil. Sim. Agora, se você está numa área, você está numa empresa que tem vivência, você tem que destacar os perfis de clientes que são mais importantes para você. Senão você vai continuar vendendo sem lucratividade, vai continuar tendo baixa performance de vendas por estar tentando atender clientes que não são para você, né? Para facilitar isso aí, coloca todos os clientes ali, escreve. Você conhece aqueles que são ruins pra caramba. Faz uma lista, né? Ah, precisa de um super sistema? É bom se tiver. Mas faz uma lista no caderno, velho. Você sabe, porque olhar o ICP pelos extremos, às vezes é mais fácil. Eu sei quem é ruim pra caramba. Por quê? Porque ele te encheu a paciência, não pagou o boleto, brigou com todo mundo, fez toda essa questão. Você sabe quem são. E você sabe quem são bom pra caramba? Peraí, aqui a gente põe um conceito. Ele é bom no quê? Porque ele é legal pra caramba com você? É lupa. Aí você olhou de luneta, né? Ah, meus clientes. Agora os melhores, agora é de lupa. Porque quantas empresas, olha só, aqui, eu vou ter que tirar a cortina, tá bom? A gente é vendedor. A gente sabe dos Paranauê. Vou ter que tirar a cortina aqui. Tem cara que é bom pra caramba. Sabe por quê, Hugo? Porque você coloca aquele pedidinho no dia 29 pra mim e cancela dia 18. Ô, meu irmão. Sim. A gente sabe. A gente sabe. Isso não tá em jogo. Beleza? É inegociável, não é pra acontecer. Mas o cara é bom por quê? Porque ele compra bastante? Porque ele tem uma boa margem? Porque ele reclama menos? Ou porque ele é muito legal com você e ele te chama pra festa de final de ano? Boa. Quais são os motivos pelos quais... Qual o motivo de você falar que aquele cliente é um cliente perfil bom para você? É, né? Isso? Estou na dúvida. Pergunte para a empresa. Isso. Quem são os clientes realmente bons pra gente? É isso. Porque às vezes você tá vendendo, só que você não sabe o quanto ele tá brigando com o financeiro lá para ter desconto de fatura depois. É isso aí. Tá pedindo parcelamento. É isso aí. Essa informação precisa estar com você, Tigrão. Você é vendedor também. É isso aí. E tem uma coisa aí que você trouxe que é genial, é o seguinte... Ah, mas meu gerente está pedindo para eu vender para um mercado novo. Ok, é legal vender para mercado novo.
Legal? Mas mercado novo, você vai ter que, desculpa a expressão, lá, ralar o bumbum no prego Sim. até o negócio dar certo ali na frente, entendeu? Ah, não, vamos vender para novos mercados. Muito legal, mas aí você vai ter que construir do zero. Nunca se joguem num novo mercado só porque você acha ou porque o seu... Se o seu mercado está passando por dificuldade, ele não está passando por dificuldade de ontem, já faz tempo. Sim. Então você já deveria ter tomado a decisão por buscar novos mercados há muito tempo. Então não dá para se jogar de uma hora para outra também. O tempo está passando rápido. Tem um item que eu trouxe que está muito conectado com o seu e uma coisa que a gente Sim. fala muito, o que é processo, o que é ferramentas e tudo mais. Então eu vou trazer já o terceiro item, que eu acho que é um negócio que dói, mas é importante a gente entender. Cultura organizacional da empresa onde eu trabalho e cultura do mercado que eu atendo. Legal. Sabe, assim, chora que dói menos, né? Uhum. Né? Porque assim, cara, a minha empresa não tem cultura para certas coisas. A minha empresa tem cultura para outras. A chora que dói menos, não. Aceita que dói menos, cara. Aceita que dói. Ah, mas eu acho que aqui na empresa deveria mudar isso. Mas eu acho que aqui na empresa deveria mudar aquilo. Mas se a gente fizesse tal coisa. E aí, vou lembrar que dias atrás palestrei com um palestrante muito conhecido e a palestra dele foi dizendo: faça o melhor que tu pode com o que tu tens. Boa. Que quando tu tiveres mais, tu farás melhor ainda. É isso, cara. Para de reclamar. A empresa tem uma cultura organizacional que vai te permitir fazer alguma coisa e não fazer outra. Pega aquilo que você já tem possibilidade de desenvolver, que a empresa já tem tendência de resolver e resolva primeiro aquilo. Se for inviável, aí você tem que tomar outras decisões na sua vida, né? Segunda questão, mercado onde eu atuo. Por exemplo, os amigos que vendem para agro. Uhum. Galera de agro, 6 horas da manhã, estão no primeiro cliente. 6h30 da manhã, os caras já estão ali, já batendo tudo numa... Dá 3 horas da tarde, já está todo mundo cansado. Entendeu? Então, existem mercados que eles atuam de uma determinada forma, que eles compram de uma determinada forma, que aquele mercado já desenvolveu uma cultura, um ambiente daquele mercado. Não queira ser você, né, o alecrim dourado, que acha que aquele mercado tem que funcionar de um jeito diferente. Né? Vou puxar uma questão aqui. Por favor, por favor. Quando a gente vai para reclamação da cultura, sabe? Em partes... Eu coloco isso também como uma função que o gerente, o gestor precisa administrar. Por quê? Essa conversa, ela nasce nos corredores. Opa. Mas em algum momento ela vai para uma sala de reunião. Sim, senhor. E a gente tem 2 caminhos. O caminho do gestor, que fala o que você falou. Cara, é o que a gente tem, vamos fazer melhor. E o outro que fala assim, puxa, é verdade, né? Pô, ele entra na onda da reclamação e aí aquilo que era só um bolinho, põe mais fermento e a coisa começa a crescer. Tem que tomar um cuidado. O gestor precisa saber equalizar essas coisas. Quantas foram as vezes que eu cheguei e falei, gente, o que vocês estão me pedindo é algo que não está na minha alçada. Até onde eu puder eu vou fazer. Isso aí. Mas, já vou te adiantar, não te dou perspectiva. Você vai viver com isso? Bem, vou. Então tá bom. Então vamos Esse é o cenário, tá bom? Sim. Se eu conseguir, bom. E se eu não conseguir, é isso que você tem. E acabou. Quantas foram as vezes que eles me pediram para fazer gerenciamento de carteira? Por anos a gente não pôde fazer. Anos. Demorou tempo. Olha só. Fizemos uma divisão. Mas me deu tanto problema. Mas me deu tanto pepino. Você tá zoando. Passou um tempo e aí... Que eles meses atrás, queriam do carteira. Queriam carteira. Meses atrás eu falei, vocês me pediram tanto isso. E vocês não estão atendendo a carteira. Eu fui fazer lá, vocês estão cobrindo 30% de carteira. Me pediram por 3 anos, me encheram a paciência. Agora que eu fui lá, quebrei agora vocês não estão atendendo a carteira? Pelo amor de Deus. Não me lasca, agora vamos lá. Vocês vão atender essa carteira agora. Aí que eu fui fazer exatamente o que você falou. Cara, o percentual dessa carteira é melhor, vamos enriquecer essa lista, trazer essa informação. Não é? Mas quando chegava a reclamação, eu não falava assim, pois é, puxa, bem que podia. Não, cara, bem que podia é o que a gente pode fazer. E aí assim, falar que não vai dar para fazer não quer dizer que o líder não pode acolher as ideias, não tô querendo dizer que o líder não pode ouvir, acolher quem tá falando. Engole o choro, né? Não é isso, não é engole o choro. Estou te ouvindo,
não tô só te escutando, tô te ouvindo, tô prestando atenção no que você tá falando. Mas tem coisa que dá para fazer. Tem coisa que que dá pra gerar expectativa sobre aquela possibilidade. Tem coisa que não dá. Não dá. Agora, é muito da nossa cabeça de ser humano ficar vivendo ilusões. Ficar vivendo desejos e sonhos. Um dia a gente vai falar sobre desejos e sonhos de forma mais prudente, tá? Mas vamos botar nesse momento tudo dentro do mesmo balaio. Fica vivendo sonhos para fugir e acaba fugindo daquilo que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Vendas, nesse ano de 2026, é fazer o que pode ser feito no momento que pode ser feito. Senão, quando você olhar para o lado aqui, ó, você já vai estar sentindo o cheiro. Você vai estar sentindo o cheiro de peru de Natal assando de novo, cara. E acrescento, faça o que pode ser feito enquanto você consegue, meu amigo. Que talvez nem isso você vai conseguir daqui a uns tempos. Estamos em primeiro trimestre de 2026. Finalzinho dele já, né? Cara, esse ano está se mostrando mais difícil. A gente já falou isso ano passado, certo? A gente estava falando desde outubro do ano passado, a gente já estava falando isso. Pois é, mas bem como fala Mike Tyson, todo o projeto se cai quando você toma a primeira porrada, né? Então, cara, primeiro trimestre tá difícil. Mas recebi uma mensagem que me toca o coração. Uma vendedora falou assim, posso te dar um feedback? Eu falei, lá vem. Mas vai doer. Aí ela falou assim, não, queria te falar uma coisa, cara. Bati a meta. Olha. Eu falei, cara, graças a Deus, que bom que você bateu a meta. Aí ela falou, posso te falar mais? É o que ela? Eu só segui o processo que você falou. Eu falei, cara, você tem que falar isso pros demais vendedores. Ela falou, não, eu quero que você fale, eu só vou dar o meu parecer. Ela falou, eu só falei, eu só segui o CRM, cara. É isso. Então, em tempos difíceis, confie no processo. É isso. A gente já tá falando isso desde o ano passado. Esse ano está se mostrando um ano desafiador. E as pessoas estão desfocadas. Sim. Muita gente desfocada. Faz sentido, Luiz. Então, quanto mais foco no processo, mais resultado. É inerente, cara. Confia no processo que dá. Muito bem. Aos quase 58 minutos do nosso episódio... Não, vamos chamar o VAR. Eu falo... Eu falei... Eu vou fazer com o Matheus, viu, Matheus? Eu tô olhando no olho do Matheus aqui, que eu sei que ele tá ali. Eu vou abrir o meu cronômetro junto com o teu aí, pra ver se esse relógio aqui tá certinho, porque pra mim ele passa mais rápido. Vamos fazer o nosso O Que Não Fazer em Vendas, então? Vamos nessa. Eu começo. Você começa? Eu começo. Você começa eu começo perguntando. Perguntando. É fácil, né? Claro, né? E teve tempo pra me preparar. Aí enquanto eu respondo, você fica feliz. Parou aí, ganhei. Vai lá então, pô. Vamos lá, então, Hugo. Meu querido amigo. Afinal de contas, o que não fazer em vendas? Fazer o que precisa ser feito, né? Então, o que não fazer em vendas? Ficar se perdendo nos sonhos, nas vontades e deixar de fazer o que precisa ser feito, entendeu? Eu acho que é muito isso. Assuma aquilo que você tem de condição agora e faça. Gere resultado naquilo que é mais próspero agora. Aí depois você respira. Aí depois você vai seguindo outras questões. Eu vejo muito dentro desses aspectos que a gente trouxe essa questão. Boa. E agora para você, Luiz Schmidt. Afinal de contas, meu irmão, o que não fazer em vendas? Em se tratando de varejo B2B, negligenciar a visita. Não se deve negligenciar a visita. O preparo dessa visita é de suma importância para o resultado final. Okay. Então, quando você negligencia a visita, negligencia o preparo, o resultado não vem com a velocidade e a força que você pretende. É isso aí. Ainda é filosofia, tá ali na visita, né? Ainda é. Onde se acha Luiz Schmidt nas redes sociais? Aqui na Vesa TV, você me acha também. Mas lá no meu Instagram, cara, Luiz Schmidt. Cara, que felicidade, tá chegando uma galera lá. Que bom que vocês estão chegando aqui. Vocês que são de RH, a gente ama muito vocês. Então, venha, segue, vamos lá falar. Mas lá no Instagram, Luiz Schmidt, você me encontra. No LinkedIn também, mesma coisa. Luiz Schmidt, SCHIMITD. Luiz Schmidt. Instagram, LinkedIn, TikTok, tamo junto. E você, Hugo? Aonde que a gente encontra você nas redes sociais? Você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, né? O LinkedIn onde eu tenho mais atuado nessas ações de vendas, mas também me acha no Instagram, me acha também no TikTok como Hugo Palestrando. Beleza? É isso. E lembrando que
O que não fazer em vendas no Instagram, o que não fazer em vendas no Spotify, vai lá, clica no link da bio, assine nossa newsletter, assine nosso canal de podcast no Spotify e vem com a gente junto nessa jornada. E nós aqui mais uma vez rumo ao 100º episódio. Olha só, rumo ao 100º, a gente espera você no nosso 100º episódio, mas esses, até lá, vai compartilhando, você tem 99 para compartilhar na sua reunião. É isso aí. Beleza? Valeu, gente. Abraço, até mais. Até mais. Valeu.